Muito bem, agora são 8h35, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E no bloco anterior, o Aloysio fazia uma pergunta sobre a participação especial. Eu quero te pedir, Aloysio, a gentileza de repetir essa pergunta, porque foi na hora que o sinal do professor, né, sofreu lá um apagão, caiu, mas já está de volta conosco o professor Alcimar Ribeiro, que é economista e professor da UENF, Aloysio. Então, Alcimar, eu tenho um segundo bloco, eu queria fechar o segundo bloco, mas tivemos esse problema técnico aí. É o seguinte, a palavra royalty, ele se incorporou ao linguajar campista como para designar qualquer receita do petróleo, todas as receitas do petróleo. Os royalties, na verdade, começaram a ser pagos em forma de indenização no início dos anos 90, né? O primeiro governo Garotinho, ainda simbólicos, foram crescendo no governo Sérgio Mendes, e a partir do ano 2000 entrou, de fato, a grande receita de petróleo de Campos, que sempre foi participação especial. Começa a ser paga em 2000, que são trimestrais, os royalties são mensais. E desde então, a participação especial sempre foi a grande fonte de arrecadação de Campos em receita de petróleo. E em agosto, a primeira vez nesses 20 anos, essa PE veio em 0,00 nada, zero, de participação especial, com o município em crise, com dívidas com RPAs, com dificuldade para pagar aposentados e pensionistas, né, concursados, e em meio à crise da Covid. Então, eu perguntei se há luz no fim do túnel e se ela não é um trem vindo na direção contrária. Boa. Agora, veja só, Luiz, como nós já havíamos falado, né, claramente os nossos governantes foram falhos por não usar o planejamento. É evidente que essa coisa tão antiga, o planejamento é uma teoria muito antiga, na verdade, né? Mas as pessoas, os governantes, insistem em não usar. A bacia, conforme você muito bem relatou, os anos 20, né, 2000, aliás, esses municípios passaram a receber parcelas substanciais de remuneração do petróleo, né? Só que em 2009, claramente, para quem olha os números, né, a gente observa que a bacia de Campos chega no seu ponto máximo de produção, né? A partir daí ela começa a declinar gradativamente. E isso não foi observado, né, pelos governantes, né, que mantiveram aquela postura de aumentar a cada ano os gastos, né, considerando que realmente essa receita estaria disponível eternamente. Só que também, em 2008, há de se considerar que nós tivemos uma crise muito forte nos Estados Unidos, uma crise financeira, né, cujo mercado, tão importante para nós, assim como o mercado da Europa, né, tão importante para nós, passou a apresentar certas dificuldades. Pra ter uma ideia, em 2008, o barril de petróleo custava $138, né? Tá vendo? E, para ter uma ideia, só hoje, $43. Então você vê que isso vem caindo lentamente a partir de 2009, 2014, aí sim tem um choque maior, não é? A queda bruta, exatamente, em que o barril de petróleo cai pela metade, e só aí os governantes abriram os olhos, não acordaram, abriram os olhos, porque eles passaram a gerenciar naturalmente essa receita em crise e tal, né, em queda, um busca empréstimo, outra deixa de pagar suas despesas e tal, sem tomar... Se você me permite, essa queda abrupta veio no final de 2014, que também coincide com a derrota de Garotinho na eleição governador, não foi nenhum segundo turno, e de lá para cá, até o final do mandato de Rosinha em 2016, se recorreu às 3 vendas do futuro, os empréstimos, para poder saldar as dívidas correntes, né? Perfeito. É uma luta no campo fiscal, né, financeiro, para tentar resolver o problema, né? E aí, você só fica com um horizonte de curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, não tem saída. Quer dizer, quando não se tem planejamento, curtíssimo prazo, já aconteceu. Se já aconteceu, não tem jeito.
Então, quer dizer, agora, né, a alternativa que eu vejo para o curto prazo é essa forte reengenharia que vai trazer reflexo negativo, impacto negativo para o governante, mas se ele for eficiente, ele recupera isso no médio prazo. Assim, em rápidas palavras, para a gente entrar no quadro nacional, que está projetado como pauta aqui para o último bloco, o que seria essa reengenharia? O que seria essa reengenharia? Seria realmente você reavaliar todos os processos que envolvem dinheiro, né? Reavaliar e verificar efetivamente qual é a contribuição desse processo. É o que eu falei anteriormente com você, né? Olha para o CEPOP, qual é o reflexo disso financeiramente? É uma saída de X milhões sem retorno. Abandonar eu não posso, então eu preciso pensar em projetos que gerem receitas capazes de, vamos dizer assim, de viabilizar esses gastos e ainda gerar algum benefício para a minha sociedade. E qual seria a forma de aumentar a receita? Seria aumento tributário? Seria apostar na agropecuária, como falamos aqui? Seria investir no setor de serviços? Qual seria a solução para aumentar a receita? Definitivamente, na minha visão, o governo não gera riqueza. O governo não gera riqueza. Entendeu? Quem gera riqueza é a atividade real. É a produção real. Né? Então, o papel do governo é realmente induzir, planejar, né? Se envolver no processo de aumento da produtividade e competitividade de negócios, se inserir na questão da indução, negócio de base tecnológica, se aproximar da universidade, para que a nossa oferta agregada do município aumente e possa gerar emprego, renda e tributos para o município. Agora vamos chegar ao nacional. Inclusive fiz um outro painel com você, com o Igor Franco e com o Zé Alves Azevedo Neto, também economista, e Igor Franco, especialista em finanças. Vocês três são professores universitários aqui do Polo Universitário de Campos, em 3 instituições diferentes, analisando essa mudança que reflete muito no aumento de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que é a passagem da agenda liberal que o ajudou a eleger em 2018 para uma agenda mais nacional desenvolvimentista, que tem talvez como os 2 próceres ali no governo, 2 nomes de peso, mas que não começaram no governo. Um é o general Braga Neto, que foi interventor aqui no Rio de Janeiro, né, naquela intervenção na segurança pública, e hoje ministro-chefe da Casa Civil, e o político do PSDB do Rio Grande do Norte, conhece muito bem a região Nordeste, que é o Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Como é que você vê, e claramente o presidente gostou, né, desse acréscimo dos R$600 que trouxe a popularidade dele. O que você pensa dessa mudança de agenda do governo federal? Veja só, eu vejo o seguinte, mais cedo ou mais tarde, né, teria que ser pensado, na verdade, essa possibilidade, né, de crescimento sustentável da economia. Você não pode trabalhar somente na questão fiscal, financeira, não pode, né? Volto a frisar, a riqueza é gerada no mercado. Então, eu vejo essa discussão com muita desconfiança, né, do liberalismo ou desenvolvimentista. Como eu falei anteriormente, a gente precisa ser pragmático, a gente precisa olhar a nossa realidade. Eu vejo que muitos economistas acabam, né, trazendo teorias que são desenvolvidas fora para o país. São importantes, claro, mas nós precisamos ver o que acontece no país, na verdade, né? E o que acontece no país é aquilo que eu já falei anteriormente. Nós somos um país que estamos focados em commodities. Nós precisamos potencializar a nossa indústria. E potencializar a indústria é pensar em grandes projetos, né, para o desenvolvimento sustentável. E aí, o mercado é fundamental, não é o governo somente, né? Não é o governo somente. As empresas é que precisam ter confiança nesses projetos para investir o seu dinheiro. Então, quer dizer, olha, já falamos aí da importância do liberalismo. Por que a importância do liberalismo? Que nenhuma empresa vai investir num país em que ela não tenha confiança.
né, em que ela não tenha liberdade, em que ela não possa ter lucro, ela não vai investir. Então, o liberalismo é importante nesse sentido aí, né? Deixar regras claras no mercado para que as empresas possam investir. Por outro lado, o Estado não tem capacidade de investimento, né? O Estado não gera riqueza. Entretanto, o Estado tem um papel importante nessa parceria com o mercado. Falamos do desenvolvimento e do liberalismo. Então, quer dizer, é preciso olhar para frente e olhar para trás primeiro, né? Olhar para trás e entender que nós saímos de uma recessão séria 2015, 2016, né? Começamos uma recuperação cíclica dessa recessão, né, em que a Petrobras foi arrasada, em que a economia realmente, o PIB caiu fortemente, em torno de 3,5%, 3,3%. Quando começamos a recuperar, nós passamos pelo processo de eleição, greve de caminhoneiros, né? Então, quer dizer, depois a crise internacional entre Estados Unidos, China, uma briga comercial violenta que atrapalhou nossas atividades, né, de exportador de commodities, né? Então, quer dizer, é um quadro complicado. Esses resultados não virão facilmente, né? E é preciso pensar além da questão fiscal financeira. Existe uma teoria nova da teoria monetária hoje, né, que as pessoas tentam implementar a todo custo, de que o governo, por si só, ele é capaz de resolver a situação. Ele pode emitir dinheiro à vontade, ele pode se endividar, e depois ele tributa, tira dinheiro do mercado e resolve. É uma ilusão. Não existe economia sem o setor privado. Loucura. Então, eu não consigo separar essas coisas, entendeu? Precisamos de projetos de médio e longo prazo, sim, que podemos considerar como desenvolvimentista, né? Um projeto de desenvolvimentista, e precisamos sanar toda essa deficiência do nosso Estado, que é altamente complexo, realmente. Você falou uma coisa correta, essa coisa de que quem gera é a iniciativa privada. Há que se lembrar que o capitalismo venceu, tem um tempo já, né? O capitalismo derrubou o Muro de Berlim em 89, derrubou a União Soviética em 91, e antes disso, menos falada que essas duas mudanças, e talvez mais importante, em 1982, a China abre suas primeiras zonas de negócio. Ou seja, o capitalismo, no modelo híbrido, sob tutela do Estado, de partido único, no modelo autocrático, ele reergue a China, a posição que a China, aliás, sempre teve, que é de gigante mundial. A China sempre foi. Ela deixou de ser ali um período pequeno ali da Revolução Industrial, né, que se deu na Europa primeiro, mas a China, desde a antiguidade, a China é potência mundial, sempre foi. Sempre teve um bom mercado consumidor, né? Enfim, a Rota das Sedas, que é antiquíssima também. Agora, nós vivemos um momento de crise. Em um momento de crise, aí vamos citar os teóricos da economia, os grandes teóricos. O John Maynard Keynes, ele falava que era a hora do Estado assumir o papel de indutor e tocar a obra pública, fazer a economia girar para poder sair daquele momento do atoleiro. E o melhor exemplo disso foi o New Deal, né, instalado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt no início dos anos 30 para combater as consequências do crash de 29, e foi muito exitoso. Então, como é que você vê essa coisa do capitalismo e essa teoria preconizada por Keynes, de que momento de crise é necessário o Estado assumir as rédeas da economia? Perfeito. Esse é o momento exato. Conforme eu falei anteriormente, não é uma questão de Estado ou mercado, né? No momento da crise agora, da Covid, o mercado desapareceu. É evidente. Estamos priorizando vidas, né? E o que os organismos de saúde orientam? Os negócios precisam fechar, as pessoas precisam ficar em casa. Então, o mercado, a atividade produtiva, ela desaparece. É evidente que aí o mercado tem o seu papel pleno, o mercado precisa, inclusive, cuidar, né, das empresas, das pessoas, como vem fazendo. Eu diria que as políticas de governo foram boas.
todas as medidas, tanto para proteger empreendedores, para proteger autônomos, as pessoas, né, desempregadas. Essas medidas foram ótimas. É evidente que a gente precisa identificar problemas, né, relacionados ao governo federal e aos governos estaduais, municipais. Né? Precisa entender que o governo federal está lá em Brasília. Como é que faz chegar em São João da Barra, por exemplo, né, esses benefícios? Não depende do Bolsonaro, essa é a verdade. Depende de uma integração. Essa integração foi falha. E aí o Cláudio já havia falado anteriormente, esse processo de politização, essa briga sem fim que vem ocorrendo desde que o Bolsonaro assumiu, ela só prejudica o país, só atrapalha o país. Entendeu? É preciso que as pessoas, mesmo com visão contrária uma das outras, né, tenham competência de sentar, ouvir, debater, discutir. Dessa maneira, nós avançamos, criamos novos conhecimentos. Né? Tá certo? Então, quer dizer, eu acho que isso é que falhou. Né? Mas o Estado, ele está agindo e precisa agir para sanar o problema de curto prazo, que é a teoria keynesiana, é no curto prazo. Entretanto, nós não podemos conviver com uma teoria de curto prazo eternamente. Essa que é a questão. Ao mesmo tempo que a gente opera, vamos dizer assim, essas regras do Estado para sanear a situação, precisamos pensar no médio e longo prazo também. Aí o mercado precisa, na verdade, voltar a funcionar. Né? A questão do crédito, por exemplo, é uma situação que está em discussão no mundo inteiro. Nós vimos claramente que o crédito, as políticas de crédito do governo não chegaram às empresas. Sabe de quem é a culpa? Do próprio sistema bancário. E existe uma discussão no mundo hoje sobre essa desintermediação. Né? As fintechs que surgem nos Estados Unidos, na Europa, né? Elas têm um papel importante. Entretanto, ainda o custo é muito caro, etc, etc, etc. Mas a Europa, por exemplo, está discutindo a possibilidade de ajudar as empresas através de um outro mecanismo sem os bancos. Então, quer dizer, os problemas que a gente convive hoje são problemas que já existiam também, né? A questão dos bancos, esse problema não é novo, é antigo. A questão da saúde não é nova, é antiga. Ontem, Luiz, eu recebi aquela lembrança do Facebook de uma postagem que eu fiz no meu Face, né? De 3 anos atrás, eu dizendo que eu não aguentava mais de ligar a televisão para ver os jornais do Rio de Janeiro, que eu ficava em pânico. As pessoas morrendo, as pessoas jogadas pelos corredores. O nosso sistema de saúde já estava desestruturado. Já estava. Falta de políticas públicas. Não? Então, quer dizer, a questão é essa, é cuidar realmente. O Estado, hoje, é um Estado keynesiano, tanto é que criou até um orçamento de guerra. Isso está sendo discutido também, que, na verdade, a nossa expectativa é que esse problema seria rápido, 3 meses, 4 meses, mas não, esse problema vai evoluir mais. E é preciso agora o governo discutir um outro orçamento, que o orçamento de guerra vai até 31 de dezembro, um outro mecanismo para o ano que vem, para que realmente a gente não tenha que furar esse teto de gastos, né? Porque estamos num período eleitoral. Todo mundo quer que fure teto de gastos. Todo mundo quer que o governo abra realmente o caixa, entendeu? Isso é uma loucura. Né? Basta lembrar que essas políticas que a gente se referiu como keynesianas, políticas anticíclicas, foram adotadas por Lula de maneira correta ali no segundo governo Lula, para conter a crise que você já citou aqui, a crise de 2008, 2009. E o problema é que depois com Dilma e Mantena, Guido Mantega, criou a famosa nova matriz econômica que jogou o país na maior recessão da sua história. E para provar como isso não tem ideologia, essa aposta no nacional desenvolvimentismo, com os militares na ditadura, depois do milagre econômico, veio a ressaca numa década perdida economicamente, que foram os anos 80, uma hiperinflação cuja sangria só vai ser estancada com o Plano Real 94. Então, qual é o termo de equilíbrio? Qual é o pulo do gato? Porque me parece que tanto com os militares
quanto com o PT, o rescaldo foram as duas maiores recessões econômicas da nossa história recente, né? Perfeito. Realmente os militares, a gente precisa considerar que o país, né, antes, né, era um país exportador também de commodities, não tinha uma base industrial razoável, e nós podemos dizer hoje que a nossa base evoluiu bastante, né, apesar de ter problemas hoje, mas ela evoluiu, né? O Brasil hoje é muito diferente daquele Brasil da ditadura militar, né? Agora, o que a gente deve levar em consideração, que eu vejo, é essa questão desse aspecto da própria democracia, né? Quer dizer, os governantes, eles parece que colocam como elemento fundamental a necessidade de permanência no poder, né? Então, todas as estratégias são direcionadas para isso. Como manter o grupo no poder? Essa é a questão. Então, quer dizer, aí você começa a tratar só o curto prazo, né? Só o curto prazo, e você começa a dificultar a evolução da geração de riqueza. Como eu falei anteriormente, as empresas precisam ter confiança nos governantes, né? As empresas tanto nacionais como as empresas internacionais, né? Esses investimentos, eles virão quando esses empresários, né, eles tiveram confiança. Nós hoje temos uma grande dificuldade no nosso padrão de investimento, que vem diminuindo, né, não é de agora, é lá de 2015, 2016, vem declinando o nível de investimento do país, né? Nós chegamos a ter 18%, por exemplo, de investimento do PIB em 2017, né? Agora, em 2019, o nosso nível de investimento foi de 15,4%. Né? Então, quer dizer, a gente precisa recuperar a capacidade de investimento. Como recupera? Com a credibilidade gerada para a comunidade internacional privada, dos empresários, né? Então, é preciso pensar no curto prazo, a ideia da visão keynesiana de curto prazo, para solucionar um problema que as empresas não vão solucionar, claro. Aliás, hoje nós temos um dado importante, que é a cooperação das empresas, né? Quer dizer, esse sistema de cooperação SA, né? Pô, isso me chamou a atenção, isso é fabuloso. Eu não tenho aqui o número, mas é um número expressivo de participação da iniciativa privada na solução dos problemas graves emergenciais. Tá certo? Então, quer dizer, precisa cuidar disso, mas sempre com o olho na possibilidade de atração das empresas para dinamizar a economia no médio e longo prazo. Tem aqui no Facebook o Flávio Barreto: opiniões lúcidas e coerentes, porém na política existem mazelas para se eleger e se manter no poder, que está aí de acordo com o que você está falando. Vai ter uma pergunta aqui, mais longa, que o Cláudio citou. Eu estou querendo, eu acho que já perdi, ela ficou lá para trás. Perdi ela aqui, daquela senhora lá do Açu. Você achou aí? Tá aí, Beto, porque a dona Noêmia Magalhães. Noêmia Magalhães. Tá aqui, ó. Então, lê, por favor. Bom dia. Vamos lá. Bom dia a todos. Muito bom ouvir o professor Alcimar. Sou muito fã dele, gosto de ouvi-lo porque ele coloca a realidade dos fatos sem paixão. Gostei da colocação dele sobre o conselho formado pelo Porto do Açu. Concordo plenamente quando ele diz que não vai chegar a lugar nenhum se o Porto do Açu estivesse realmente preocupado em resolver as questões pendentes das terras, das questões sociais da região, colocaria nesse conselho representantes legítimos da região. Fico triste e muito indignada vendo pessoas que nunca se preocuparam ou que se preocupou com a violência, que sempre fomos tratados aqui na região. Temos marcas profundas, físicas e psicológicas das expropriações. Queremos que sejam resolvidos todos os nossos problemas de forma responsáveis por pessoas que realmente estiveram ao nosso lado e lutando para que fosse feita justiça e devolva as terras do Açu já. Não é uma pergunta, é uma colocação dela, uma cobrança sobre o conselho que o senhor falou lá. Perfeito, se me permite, Cláudio? Sim, por favor. O Porto do Açu tem um papel importante
nesse processo de desenvolvimento da nossa mesorregião, conforme o João falou anteriormente, né, agindo com comprometimento. Lembra que eu falei anteriormente, né, a saída na nossa atividade agrícola, pecuária, né, pesca, é a atividade que o Porto do Açu fez intervenções drásticas, né, e existiam medidas mitigatórias que não foram implementadas porque os governantes tiveram outro interesse de se aproximar politicamente do Porto, né, tá certo? Então o Porto do Açu poderia resgatar isso e convidar, conforme a dona Noêmia falou claramente, as pessoas envolvidas nesse processo para ajudá-los, entendeu? Porque a saída está na cooperação. E a cooperação depende da construção de uma rede de proteção aos pescadores, aos agricultores, aos pecuaristas, entendeu? Essa rede de proteção é para aumentar a competitividade, tá certo? E aí o Porto do Açu teria um papel importante. E não ficar criando, vamos dizer assim, iniciativas como essas, com o que a gente sabe que é simplesmente para lavar as mãos, como outros projetos. Aqui em Atafona, a Luiz conhece muito bem uma unidade que foi construída, né, para os pescadores, né, uma espécie de frigorífico, está lá abandonada. Quer dizer, então, é tudo um oba-oba. As pessoas precisam, né, entender melhor essa questão e cobrar do Porto do Açu a responsabilidade que tem sobre o crescimento da nossa cidade, né, e da nossa região. A verdade clara é o seguinte: a nossa região, fiz até um artigo sobre isso, né, a riqueza gerada na nossa região, que não é pequena, é muito grande, pelo petróleo, pelo Porto do Açu, essa riqueza, ela foge, ela fixa, não tem capacidade de fixação local. Por que isso é verdade? Porque a gente está vendo que a região é pobre, é violenta, a região não tem nenhuma possibilidade de evolução, a única discussão que a gente pode fazer é no sentido de ver as finanças dos governos que são irresponsáveis no trato dos recursos públicos. É uma pena. A gente precisa pensar na produção, na evolução de médio e curto prazo. Como fazer as atividades produtivas se tornarem competitivas para a geração de emprego e renda. É isso que nós precisamos. Alcimar, para terminar aqui, tem várias perguntas no grupo versando sobre o mesmo tema, que é a questão da alternativa, e todas elas derivando para o campo da agropecuária. Eu vou falar algumas aqui. O Carlos Freitas, ex-diretor do Arquivo Público Municipal, como vê a questão da agricultura como vital para o município, de que forma implementar essa produção econômica, se a terra agricultável está desgastada e com produção deficitária. Carlos Freitas, mas tem outras perguntas que vão no mesmo caminho. Você tem aqui do Frederico Paes, da Coagro. A principal vocação regional da agricultura é a cana-de-açúcar. Sabemos que vários municípios brasileiros, como referência econômica, exemplo, Ribeirão Preto, São Paulo, têm na agricultura a sua base. Como podemos recuperar o tempo perdido, gerar emprego, renda e trazer novas perspectivas para a nossa região? Será que isso depende dos nossos governantes ou passa por uma vontade da sociedade civil organizada? Tem várias perguntas nesse sentido da agricultura. Perfeito. Queria que você resumisse para a gente fechar. Perfeito. Exatamente. Olha, eu tenho pensado, tenho até escrito algumas coisas sobre essa teoria da tríplice hélice, né, que é a integração do Estado, né, do governo, do mercado, das empresas e da universidade. Esse é o modelo, eu diria, o mais atual, né, que se discute na literatura internacional. Só que essa coisa, a princípio tão simples, é altamente complexa, né? Por que é complexa? Olhando para a nossa história, a gente pode observar, a história recente, pode observar a dificuldade que nós temos de interação, de integração. Nós temos uma grande dificuldade. Aí tem uma outra teoria que é chamada de capital social, né? Que representa exatamente esta capacidade, né? Que a gente observa lá na Itália, no norte da Itália, né? Que conseguiu resolver problemas sérios da economia exatamente a partir dessa interação. E aí a gente precisa ser enfático, né, na questão do comprometimento. Aqui em Campos, especialmente, eu observo muitos discursos da boca para fora.
Governantes fazem discurso da boca para fora, entendeu? Instituições não governamentais fazem discurso da boca para fora para manter os seus próprios interesses, entendeu? E o empresário, volto a frisar, o empresário, ele é frágil quando ele é pensado microeconomicamente, sozinho, ele é frágil. Então a gente precisa sair desse modelo microeconômico para um modelo mesoeconômico. O que é isso? Nós temos 30% da produção leiteira do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos 40% da produção agrícola do Rio de Janeiro. É um potencial de riqueza que não gera, não fixa riqueza localmente. Quem produz é pobre, entendeu? Então a questão é transformar essa vantagem chamada comparativa numa vantagem competitiva. Esse passo depende do comprometimento do governo, da universidade, da participação dessas empresas. Então é preciso um processo de governança cujos participantes desse processo de governança devem ser pessoas altamente escolhidas, pessoas comprometidas com competência, com conhecimento, para tocar isso, para sensibilizar, para chamar os governantes, envolver no processo, chamar os produtores, chamar a universidade, porque dentro da universidade mesmo se fala em incubadoras, um monte de coisa, mas, de fato, o que é uma incubadora? Uma incubadora tem que surgir de baixo para cima, e não de cima para baixo. Tem que envolver os professores. Deu certo nos Estados Unidos, por exemplo, vários países, não, porque foi de baixo para cima. Os pesquisadores, eles se envolveram e eles transformaram a tecnologia em inovações importantes. É assim que se faz, entendeu? Então, a gente tem que acabar com essa história do discurso vazio, né? E botar a mão na massa, como se diz, botar a mão na massa e fazer. Agora é preciso encontrar as pessoas que conheçam e que queiram contribuir de fato. Tá bom, Simar, eu te agradeço bastante, são 9h07, a gente já passou aí do horário do fim do programa. Te agradeço por mais essa oportunidade de a gente aprender contigo. Você é realmente... Eu tenho entrevistado você e você sempre fala calçado em números. Vê-se que você é um pesquisador da realidade, não só de Campos, como de toda a região. Conhece com profundidade os números. Como um contador de uma empresa conhece os da empresa que serve. Você tem um grande conhecimento, um grande estudo e muito dedicado a isso. E acho que a participação sua nesse debate, do qual depende a sobrevivência de Campos e da região, é fundamental. Te agradeço e anunciar, Cláudio, amanhã vamos estar trazendo, para dar seguimento a esse debate da questão econômica, que é tão importante para Campos. No meu ponto de vista, muito mais importante que o debate eleitoral, o empresário José Francisco Rodrigues, meu amigo Dedé, como ele é conhecido pelos amigos, presidente da CDL Campos, para poder falar um pouco também dessa questão econômica. Saindo do campo aí da teoria do professor da UENF, Alcimar, e partindo para o campo empírico, né? Como o Alcimar sempre frisa, são as empresas que geram riqueza, né? Então vamos estar ouvindo a opinião de uma entidade de classe muito importante dessas empresas, que é o José Francisco Rodrigues, amanhã aqui conosco. Perfeito. Obrigado, Alcimar. Obrigado, foi um prazer muito grande, viu? Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, professor, um grande abraço aí. Grande abraço, obrigado. Depois segue lá na internet, tem vários comentários aí, inclusive agora para fechar aqui tem a Nadir de Jesus, agradecendo o senhor aí, parabenizando. Depois... colega da UENF. Abraço a todos os amigos da UENF que estiveram presentes aí. Tá, ok. E só para não esquecer, desculpe, reforçar os parabéns a toda a comunidade uenfiana, da qual o Alcimar orgulhosamente faz parte. Bacana. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço a todos. Conseguiu juntar o útil ao agradável aí, né, Luiz? Digamos, para abrir a semana com o professor Alcimar e esse assunto que é fundamental, importantíssimo, a economia, e o aniversário também de 27 anos da nossa gloriosa UENF. Aloysio, um grande abraço, um bom dia, até amanhã, então, 7 horas da manhã. Tá bom, muito obrigado, Cláudio, abraço a você, abraço ao Beto, abraço ao Alcimar e abraço, sobretudo, a você, ouvinte, e pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Até amanhã. Até amanhã. Folha no Ar volta amanhã às 7 da manhã, então, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar,
e Clínica Proteus.